Hora de conversar com Juliana Rosa. O tema de hoje é o adiamento da reforma do imposto de renda, sobre a qual falávamos ontem ou anteontem. Agora eu tô perdido aqui na semana. Foi ontem, né, Ju? Bom dia pra você. Tudo bem, Megali? Tudo jóia. Bom dia pra você, pra Sheila, pra Carla. Prazer sempre enorme estar aqui com vocês, com os ouvintes. Então, eu tava olhando aqui que a gente já falou dessa questão do imposto de renda 1000 vezes, né? Foi ontem, foi anteontem, semana passada, porque esse texto já foi e voltou muitas vezes. E o próprio empresariado, né, quem está acompanhando a gente, que é pequeno empresário, empreendedor, tá também perdido, porque a gente mesmo que cobre economia, às vezes fala, mas isso tá valendo, tá sendo discutido? Ah, não, foi no começo, foi naquela proposta original do governo, agora não tá mais. Então, realmente está confuso e acaba que gera uma insegurança enorme, né? Imagina, como é que você vai tomar decisão de investimento, de contratação, né? Se o seu negócio está começando a melhorar, se você não sabe quanto você vai pagar de imposto. Então, assim, está gerando um ambiente de muita insegurança no setor empresarial, no momento que a gente precisava ter o máximo de segurança para recuperar a economia, né? E aí, o que aconteceu? Ontem, estava dado como certo, assim, conversei com vários especialistas em contas públicas, muita gente acompanhando pessoalmente lá toda essa discussão da mudança na cobrança de imposto de renda de pessoas físicas e empresas. Acontece que o governo está fazendo o seguinte, ele está perdendo a arrecadação pelas contas até agora. E aí começou uma confusão, assim, primeiro os municípios disseram que iam perder dinheiro e conseguiram fazer um acordo ontem com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para serem compensados com essa perda de arrecadação. Porque o governo federal começou a fazer benesse com o chapéu dos outros. Ele diminuiu, ele propôs a diminuição de imposto, só que é um imposto que é repartido com estados e municípios. Então, você imagina os estados e municípios precisando gastar mais agora com educação, né? É um desastre, né, a educação. Eu estava conversando outro dia com especialistas aqui em educação, eles estavam falando que a evasão escolar foi enorme, muitas crianças não voltaram, o processo cognitivo de aprendizagem, né, tem uma perda muito maior do que esse 1 ano e meio de pandemia. Então, imagina o tamanho da desigualdade alargada, né? A gente vai precisar de muitos recursos para a educação, para a saúde, ainda com a questão das sequelas provocadas pela pandemia. Então, estava uma gritaria que os municípios iam perder dinheiro e os estados também com essa benesse do governo federal. E eles falaram, bom, você quer fazer benesse, faz com o teu chapéu, né, não com o nosso. Aí fecharam um acordo com os municípios para poder compensar e os estados ficaram de fora. E aí os estados começaram a chiar, enfim. Eu sei que brecou tudo e eu fiquei tão impressionada hoje lendo os detalhes dessa reforma do imposto de renda, porque não é uma coisa simples, né? Vamos baixar imposto, vamos beneficiar quem ganha menos, né? A proposta em geral, né? O conceito é bom, né? Você cobrar menos imposto de quem é mais pobre, cobrar mais de quem tem mais renda. Só quando você vai olhar os detalhes, não sei se vocês viram hoje, tem dentro lá naquelas linhas miúdas, né? Tem uma redução no reajuste do piso dos professores, né? A gente falou disso aqui mais cedo, Pois é, Ju. que loucura. Não é pouca coisa não, é muita coisa, né? Não, é aquela Como é coisa que pode, da... né? Hã? Oi, Megali. Quem é que vem com uma ideia dessas, né, Juliana? Não, sabe o que é isso? É a tal da letras miúdas, né? Que ontem eu estava tentando entender, para tentar traduzir aqui para vocês, o que mais está nessas letras miúdas, porque é um negócio gigantesco. E é isso, já foi e voltou, a pessoa tem uma ideia, aí viu que caiu mal, então tira, sabe? Aí você não sabe se tirou mesmo, não é uma coisa transparente. Então, ontem o Bernard Api, por exemplo, que é, né, um grande especialista aí em contas públicas, ele estava me explicando que tem uma proposta que continua lá no texto, que é retirar a isenção de PIS e COFINS para remédio, que tal? Aí o preço dos remédios aumentaria. Então, assim, o que é a proposta do imposto de renda? É, primeiro, você tentar realmente tirar a carga tributária dos mais pobres e cobrar dos mais ricos, mas imagina, você está aumentando a isenção tributária para quem tem rendas menores, mas aí você está cobrando justamente dos mais pobres um valor maior pelos remédios, né? Então, assim, o que está acontecendo? Resumo da ópera, o governo está tentando vender uma coisa muito bonita, que vamos cobrar imposto dos mais ricos e vamos aliviar impostos de empresas e tal, para a gente gerar emprego, para a gente criar o Bolsa Família turbinado, o tal do Auxílio Brasil, para beneficiar mais
os vulneráveis no Brasil, isso tudo é importante. Só quando você vai ler as letras miúdas, não é bem assim. Então tem muita gente perdendo. Os bilionários, segundo o Bernard Api, continuam sem cobrança de imposto. Ou seja, não está resolvendo o principal problema no Brasil, que é o fato de que a gente tributa muito consumo, que a gente fala, né? Cada produto, se você vai ver o preço, metade é imposto, né? E a gente tributa pouca renda no Brasil, em relação ao mundo, até comparando com países em desenvolvimento. E aí quando você vai ver, legal a ideia, só que tipo, os caras bilionários, milionários continuam pagando quase nada e os pobres vão pagar mais remédios, os professores vão ter menos reajuste de salário, tipo, qual é, sabe? Assim, obviamente é eleitoreiro, eles estão querendo aprovar toque de caixa para poder viabilizar a qualquer custo a ampliação do Bolsa Família e porque tem que aprovar o aumento da cobrança de lucros e dividendos para poder compensar pela lei de responsabilidade fiscal. Se você cria uma despesa maior através do Bolsa Família, você tem que compensar cobrando imposto, né, aumentando imposto de algum lugar. Sabe aquela coisa do puxadinho? No final das contas, gente, o negócio pode sair um monstrengo e o pessoal das contas públicas, os especialistas, estão achando melhor nem passar nada, porque é isso, o debate eleitoral está tomando conta do debate produtivo, né, e de progresso do Brasil, sabe? E Bolsonaro, questionado sobre o assunto, em vez de responder, responde com outra pergunta. Agora virou pecado ser rico no Brasil? Não, claro que não. Pecado é ser pobre. Um pecado pelo qual o pobre paga todos os dias. Juliana Rosa volta amanhã com outras análises. Beijo pra você, Ju. Beijão. Valeu, aqui um beijo. Olha, só rapidinho aqui para quem não ouviu mais cedo, né? O que mudaria nesse caso da educação, que a Ju falou dos professores, seria o cálculo feito para o reajuste. Então, hoje ele é feito com base no Fundeb, que é o Fundo de Financiamento da Educação Básica. Ele mudaria para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor do IBGE. Aí a gente pegou aquele período de 2009 até 2020. O piso do magistério nesse período subiu 203%. Se a gente leva em consideração outro índice, o INPC, ele avançou 61,4%. Olha a diferença, 203%. 61,4%. É um país, Sheila, onde o conhecimento, a educação não é valorizada, né? É um país que não valoriza a educação, é muito triste isso. Que pena. Valeu, Ju. Um beijo.